Boa noite. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, comigo, e que o Senhor venha falar ao teu coração como Ele falou ao meu coração quando Ele escolheu esse texto para trazer aqui para vocês hoje. O texto se encontra lá em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Você que está com a sua Bíblia, você pode abrir. Você que está com o celular, você acessa aí. E você que não trouxe nem o celular, nem a Bíblia, vai ser projetado aqui, você pode acompanhar comigo. Mas você que trouxe sua Bíblia, deixa aberta aí para que a gente acompanhe e reflita nesse texto que o Senhor nos trouxe, que o Senhor quer falar conosco, que a palavra dele vai ser falada aqui. A partir do verso 11, olha aí, Lucas 17, a partir do verso 11. Todos acharam? Sim, né? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Na época de Jesus, a lepra era uma doença, era a doença mais temida. A lepra era uma doença praticamente incurável. E a pessoa que contraía a lepra, ela sofria 3 tipos de exclusão. A exclusão geográfica, ela não podia mais viver nas cidades, ela tinha que sair do seu lar, ela não podia mais conviver dentro da cidade com as pessoas. E a exclusão social, ela tinha que se afastar dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que conviviam com ele, ele não podia mais ter esse contato. E a outra exclusão é a exclusão religiosa. O leproso ele era considerado uma pessoa impura, uma pessoa castigada por Deus. Ele deveria vestir roupas rasgadas, andar com cabelo grande. E sempre que alguém chegasse perto dele, ele tinha que gritar: impuro, impuro. O leproso na época de Jesus era uma pessoa, vamos te dizer assim, que sofria muito. Eu, quando li esse texto, quando estudei um pouco, quando a gente se coloca no lugar do leproso, é triste, devia ser triste ser leproso nessa época. Você era banido do convívio social, você não podia mais estar na sua casa, você não podia fazer as coisas que você faz, e ainda por cima você tinha que andar na rua para ser identificado como leproso. E hoje eu quero pensar com vocês, baseado nesse texto, as 3 ações para a cura interior. E a primeira ação, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, acompanha aí no versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Você repara que o texto diz que Jesus estava passando pela divisa. Como eu falei, eles não podiam ficar dentro das cidades, eles ficavam à margem da cidade. Eram pessoas marginalizadas, eram pessoas que tinham que ficar no deserto, tinham que ficar em qualquer lugar, mas não podiam ficar no lugar onde as pessoas viviam. E Jesus estava passando por ali. E o texto diz que eles gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Aí você pode pensar, mas por que eles não foram até Jesus? Quantos foram até Jesus e tocaram em Jesus e foram curados?
Eles respeitaram a lei. A lei dizia que eles tinham que ficar 50 metros de distância das outras pessoas que não tinham lepra. Então, por isso, eles gritaram. Eu fico imaginando os olhos desses homens quando avistaram Jesus. Jesus, nessa época, ele já era muito conhecido. Era alguém que ele já tinha feito muitos milagres, ele tinha já feito vários milagres, e com certeza esses homens já sabiam. Esses homens, eles não tinham mais esperança, nem médicos, remédios, nada, nem ninguém podia curá-los. Como eu falei, era uma doença quase incurável. E eu imagino, cara, eu fiquei olhando esse texto, eu imagino esses caras olhando para Jesus, de longe, e gritando: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Alguns estudiosos dizem que a lepra, ela assolava todo o corpo, que causava inflamação, e alguns leprosos não conseguiam nem falar por infecções. Mas eu tenho certeza que nesse momento aqui não tinha dor para esses caras. Eles queriam que Jesus os ouvisse. Eles queriam chamar a atenção de Jesus. Eu imagino o coro deles: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Tudo que eles queriam naquele momento era cura. Eu acho que eles não desejavam nada além da cura naquele momento. E, de repente, você chegou hoje aqui, precisando de alguma cura. Talvez você esteja se sentindo como aqueles leprosos, rejeitado, com dor. Não sei o que você está passando, mas o que eu tenho a te dizer, que Jesus é a cura para aquilo que seus olhos parecem ser impossível. Jesus é a cura para aquilo que seus olhos parecem possível. E o conselho que eu tenho a dar para você é para que você faça igual a esses leprosos. Chame a atenção de Jesus. Clame o nome de Jesus. Jesus, tenha compaixão de mim. Você pode ser rejeitado por quem for. Jesus, ele nunca vai te rejeitar. Jesus, ele nunca vai te rejeitar. Jesus, ele quer ouvir você com toda a fé no seu coração, chamando o nome dele. Então, o primeiro tópico que eu quero pensar com vocês é que a cura interior vem através da fé. Esses homens tiveram fé, eles demonstraram uma fé que no mínimo tinha 50 metros de Jesus, e eles gritavam, esses homens com fé gritaram Jesus. Eles podiam muito bem ficar no lugar deles, onde eles estavam, e vamos deixar, se ele vier aqui, beleza. Não, mas eles acreditaram no Senhor. Eles acreditaram que Jesus podia fazer o que ninguém podia fazer. Eu quero falar para você hoje que Jesus pode fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. Jesus pode entrar na sua vida e curar o que for. Jesus pode acabar com o que for que esteja te assolando, te tirando sua paz. Jesus pode dar um basta nisso. Mas para isso você precisa clamar o nome dele. Para isso você precisa ter fé nele. Você precisa crer que o Senhor Jesus pode entrar na sua vida e fazer morada e mudar tudo. Em Hebreus 11:6 ele diz o quê? Sem fé ninguém sabe, embaixadores, mensageiros. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muita gente conhece esse versículo, muita gente conhece a parte desse versículo, mas esse versículo diz algo a mais. Olha lá, vai projetar aqui, você não precisa abrir aí não. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A palavra do Senhor está dizendo, não sou eu. O Senhor te recompensa, basta você crer nele, basta você ter fé nele. Ele te recompensa. Esses homens tiveram. Esses 10 leprosos nos ensinam aqui a ter fé, a clamar o nome do Senhor, a você não ficar sofrendo sozinho no seu quarto, a você não trancar a porta do teu quarto e sofrer na tua solitude, na tua solidão, ficar lá sofrendo e não falar nada para Deus e pensar até que Deus não existe. Porque às vezes no sofrimento as pessoas acham que Deus não existe, Deus não está me olhando, mas Ele quer ouvir de você o seu clamor. Ele quer ouvir que você crer que Ele pode fazer algo mais na sua vida. O segundo ponto que eu quero pensar aqui com vocês, que eu quero trazer para vocês, é que para sermos curados precisamos obedecer. Olha o versículo 14 aí comigo. Acompanha aí, para ver se é isso que está escrito mesmo. Ao vê-los, ele disse:
Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. A lei estabelecia que quem adquirisse lepra tinha que passar por uma vistoria pelo sacerdote. Lá em Levítico 13, se você quiser estudar em casa, você abre lá, estuda esse texto. E os sacerdotes eram responsáveis por reintegrar essas pessoas que tinham adquirido lepra. Eles eram responsáveis por banir e reintegrar. E Jesus, com sua sabedoria, ele falou, vão lá mostrar seu sacerdote. Mas você repara a parte B do texto. Aconteceu que indo, foram purificados. Repete comigo. Aconteceu. Não, geral, vai lá. Mais alto, vai lá, não ouvi. Aconteceu que indo foram purificados. Cara, a lição que esse texto, essa parte aqui nos dá é louca. Jesus dá uma ordem para eles. Eles têm fé, primeiro eles têm fé em Jesus. Eles creem que Jesus pode curá-lo. Quando Jesus o avistou, Jesus falou, vão lá, os sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram curados. Você para analisar que eles não podiam, lá em Levítico está dizendo lá, depois você vai estudar, mas eles não podiam chegar perto do povo. Eles tinham que ficar pelo menos 50 metros à distância das pessoas. E Jesus manda que eles fossem até eles. Mas repara que aconteceu que indo. Quando Jesus falou para eles irem, eles não estavam curados. Eles foram pela obediência. O que você faria se estivesse no lugar deles? Você seria obediente a Jesus? Sabendo que vocês corriam risco de morrer, risco de serem apedrejados? Você obedeceria a Jesus? Ou você falaria assim, não, beleza, Jesus, primeiro me cura aqui, né? Primeiro tira essa leprinha do meu corpo, que eu vou lá para eles vistoriarem. Vocês teriam essa obediência? Para analisar que muitas vezes nós pedimos a ajuda do Senhor. Muitas vezes nós entregamos aquilo ao Senhor que está nos afligindo. Nós pedimos cura, nós pedimos que Ele venha intervir na nossa vida. Mas quando é para fazer a nossa parte, a gente não faz. Quando você tem que fazer a sua parte, você não faz. E muitas vezes, é só ser obediente. É só ser obediente à palavra dEle. Porque nós não somos obedientes à palavra do Senhor. Porque nós pedimos ajuda dEle, e quando Ele nos ajuda, nós não queremos fazer o que Ele fala que é para fazer. Por quê? Porque então pedimos ajuda dEle. Se o que Ele fala, eu acho que não é o certo. O que a palavra dEle manda eu fazer, eu não faço. Eu faço ao contrário. Porque eu não sou obediente. Você já parou para analisar isso? Você já parou para analisar que muitas vezes Deus quer agir na sua vida, Deus quer curar a sua vida, mas você não é obediente à palavra dEle? Você quer fazer aquilo que você quer? Precisamos ser obedientes à palavra do Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Guarda isso no seu coração. A obediência, a fé, a obediência levou esses caras à cura. Muita gente quer primeiro Jesus tem que me transformar para eu servir a Ele. Primeiro Jesus tem que fazer para que eu faça alguma coisa. E para trabalhar na igreja, primeiro Jesus tem que acabar com tudo que está assolando minha vida. Eu não posso ter problema. Esse evangelho da prosperidade, esse evangelho que você não tem problema, que sua vida... Isso não está aqui, gente. Não está aqui. Jesus curou esses homens no caminho, no processo. E você precisa entender que Deus não esqueceu de você. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando daquilo que está te afligindo. Deus está cuidando. Mas você precisa ser obediente à palavra dEle. Você precisa ser obediente ao ID de Jesus. Não fique parado, se lamentando. O
terceiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui, que para sermos curados precisamos ser gratos. Olha o texto, o que o texto nos ensina, que a palavra do Senhor nos ensina, no versículo 15. Abre aí. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. O único que voltou era samaritano. Dentre esses 10, eu imagino que era o cara mais rejeitado na vida. O samaritano ele era rejeitado pelo judeu. Ele já era considerado impuro antes da lepra. Imagina um samaritano leproso. Era o fundo do poço. Era o cara mais rejeitado que existia, era esse cara. Os judeus rejeitavam o samaritano, mas repara que na desgraça estavam todos juntos. E curados foram todos juntos. Jesus curou os 10 juntos. Só um voltou para agradecer. Por quê? Só um voltou para agradecer. Você pode se perguntar, mas por que o texto não diz que Jesus mandou que eles voltassem? Jesus falou só para eles irem, que não era para voltar. Por que só um voltou, os outros 9 não? Uma menina uma vez foi à feira com a sua mãe e fazendo compra lá com a mãe dela e tal, e passando por uma banca, ela ganhou de um vendedor uma laranja grande, madurinha, e ela pegou a laranja, ficou admirada e tal, e a mãe dela logo falou para ela: filha, como é que se diz? Aí ela olhou para a cara da mãe dela, olhou para a cara do vendedor: descasca aí para mim. A mãe dela não esperava isso. Nós pais fazemos isso, eu faço isso com meu filho. Mas por que Jesus não cobrou a volta deles para agradecer? Porque gratidão não se cobra, gente. Gratidão é um sentimento que parte de dentro. A gratidão ela tem que vir de dentro e partir de um sentimento ao qual você é agradecido, você reconhece aquilo que foi feito de bem para você. Por isso Jesus não cobrou a gratidão. Por que os outros não voltaram? Se coloca no lugar dos 9 agora. Cara, os caras estavam ali, a Bíblia não fala exatamente quanto tempo eles estavam, mas eu creio que eles já deviam estar ali um tempo, já estavam em grupos, né? E a gente pode conjecturar um monte de coisa. Eles estavam com saudade da família, de casa, tomar um banhozinho, porque eles tinham que andar sujo, cortar o cabelo, passar lá na barbearia, cortes e estilos. A gente pode imaginar um monte de coisa. Ou talvez eles não voltaram porque acharam que Jesus não fez mais que a obrigação deles. Pode ser que eles acharam: ele estava curando todo mundo, ele estava fazendo um milagre por aí, ele não fez mais do que a obrigação dele, não quer mostrar que ele é o Messias? Pode ser que eles pensaram assim também. Mas eu entendo que eles não voltaram, que a maior doença que eles tinham era interior. Era a lepra da ingratidão. Para analisar. É um absurdo eles não terem voltado, vocês não acham? Não é um absurdo? Eles foram curados por Jesus e não voltaram para agradecer. É um absurdo eles não terem voltado. Nós muitas vezes somos como esses 9. Na verdade, na maioria das vezes. Nós, quando eu falo nós, eu estou com vocês aqui, porque nós somos bons pedintes. Nós pedimos de uma forma incessante. A gente pede, mas a Bíblia diz que é para a gente pedir também. Não tem nada de mal nisso. Mas quando a gente consegue aquilo que a gente quer, a gente esquece de agradecer. Você deve já estar pensando aí em alguma coisa que você pediu a Deus e está pensando: caraca, será que eu agradeci? Isso acontece normalmente conosco. E esse samaritano está ensinando para a gente aqui que é preciso ser grato. Ele primeiro voltou para agradecer a Jesus, ele não foi para a família dele, ele não foi para casa, ele não foi procurar as pessoas que ele amava, porque em primeiro lugar na vida dele estava Jesus.
Ele entendeu que Jesus era mais importante de qualquer pessoa. E ele voltou para agradecer. Uma frase que eu li, que é conhecida, eu acho que o autor é desconhecido, eu pesquisei, mas eu não achei. Fala assim: nunca se esqueça dos dias em que você orava para ter o que você tem hoje. Nunca se esqueça dos dias em que você orava para ter o que você tem hoje. Você é grata a Deus por tudo que você tem? Você é grata a Deus por todas as coisas que você tem hoje? Nós somos gratos de verdade? E eu entendo que quando a gente é grato a Deus, fica mais fácil se nós sermos gratos com os nossos próximos. Fica bem mais fácil. Nós precisamos praticar a gratidão. Porque a ingratidão nos leva a nos esquecermos de quem nós éramos. Que a nossa condição era pior do que a dos leprosos. Nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos largados e abandonados com as paixões desse mundo. Deus ele entregou Jesus para morrer por mim e por você. Se a ingratidão fizer parte da minha vida, disso eu vou esquecer. E essa coisa mais importante que nós não podemos esquecer. E aquele que não se esquece de onde Jesus o tirou, se torna mais forte para vencer um dia mau. Se torna mais forte para bater de frente quando tiver alguns obstáculos. Se torna mais forte para vencer quando vir os dias ruins. Mas só se você não se esquecer de onde Jesus te tirou. Aquele que não se esquece do que Jesus fez por você, tem mais facilidade, mais sensibilidade para ajudar o seu próximo que esteja passando por algo que você está passando. Porque às vezes o nosso próximo, o nosso irmão, está passando por alguma situação que você já passou, mas que você desdenha dele, da situação dele, porque o problema dele é pouco, o seu é maior. O meu problema é maior que ele. Pô, essa pessoa está sofrendo por causa disso. Mas às vezes você esquece que você já passou por aquele processo. E Deus muitas vezes está te dando a oportunidade de você ajudar o seu irmão. Deus está dando a oportunidade de você falar, acredita, tenha fé, seja obediente. Porque hoje eu sou grato, porque Deus um dia me tirou dessa situação que você está. A ingratidão te leva a falar do amor de Deus com mais facilidade. Porque quem é ingrato não fala do sacrifício de Jesus na cruz. Quem é ingrato não vai se ligar que Jesus morreu por você. Vai deixar isso de lado, pô. A gratidão nos leva a grandes coisas, nos leva a ter mais, vamos falar assim, sabedoria, discernimento de falar aquilo que Jesus quer que você fale. Isso que é gratidão, porque você nunca vai esquecer do que Deus fez por você. Olha o versículo 19, o que diz. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Surge um novo degrau na vida desse homem. Os 10 foram curados. Os 10 foram purificados. Os 10 receberam a cura exterior. Mas só esse homem que voltou para agradecer, recebeu a cura interior. Jesus diz assim, você foi grato, né? A tua fé te salvou, cara. Esse homem não queria só ter cura, ele não queria só a bênção do Senhor, ele não queria buscar o que o Senhor lhe oferecia, não, ele queria ter um relacionamento. Porque quando a gente volta para agradecer ao Senhor, nós criamos um relacionamento com Ele. E o Senhor quer isso. Esse homem ganhou a salvação. A sua fé te salvou. Essa foi a última frase que Jesus falou para esse homem. Como está a sua fé? O que você tem crido? O que você tem acreditado? Você tem depositado suas esperanças em quem? Você crê
em pessoas, mais em pessoas do que em Deus? Você tem deixado Deus de lado? E os elementos necessários para ter uma vida de cura interior é fé. Nós precisamos crer no Senhor. É obediência, nós precisamos ser obedientes à palavra dEle. É obediente à palavra de Deus. E sermos gratos. A gratidão, ela salvou esse homem. E nós, repito, nós nunca podemos nos esquecer do sacrifício de Jesus na cruz. Não sei como você entrou aqui. Não sei onde você tem depositado a sua fé. Não sei se você tem sido obediente. Não sei se você tem sido grato. Mas todas essas três ações nos aproximam de Deus. Nos deixa perto de Jesus. A Bíblia não diz que Jesus gritou, a tua fé te salvou. Não. A Bíblia diz que esse homem chegou até Jesus. Se ele chegou, ele estava curado. Ele criou um relacionamento, ele estava perto de Jesus. Antes ele estava longe de Jesus, agora ele está perto de Jesus. O conselho que eu tenho que dar para você essa noite é que você precisa estar perto de Jesus para que a cura interior chegue na sua vida. Você precisa se aproximar de Jesus e criar um relacionamento com Ele, assim como esse samaritano fez. Para que a cura dele, para que Ele entre na sua vida e restaure tudo. Eu peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Peço que todos, deixa teu amigo que está do lado, esquece ele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Não deixa nada te distrair nesse momento. Se conecte com o Senhor mais ainda. Eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Pode ser que hoje você entendeu que a sua fé precisa ir além. Ir além de uma cura e além de uma bênção. Que a sua fé, que você precisa, o que você precisa é de Jesus. Que a sua fé precisa estar em Jesus. Pode ser que hoje você precise que Jesus tire suas feridas, que Jesus limpe suas manchas, te restitui por inteiro. Mas você precisa depositar sua fé nele. E você nunca fez isso porque você só tem buscado cura, você só tem buscado bênção. Eu quero hoje perguntar para você: você quer aceitar a esse Jesus que transforma, a esse Jesus que salva, que purifica você? Levante uma das suas mãos. Eu quero que a igreja toda esteja em oração. Levante uma das suas mãos, porque eu quero orar por você. Se você nunca entendeu que precisa ter fé em Jesus, e hoje você precisa expressar essa sua fé, que levante suas mãos onde você estiver. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Quero que a igreja continue em oração. Continue falando com o Senhor. Jesus, Ele quer ir além. Jesus, Ele quer entrar na sua vida, mas você precisa autorizar a entrada dEle, que Jesus não invade sua vida, de jeito nenhum Ele vai invadir. Se você quer que Jesus entre na sua vida, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Pode abaixar, pode abaixar. E você que entendeu que não tem sido grato, entendeu que precisa fazer como esse samaritano fez, voltar e agradecer. De repente estava tudo dando certo. De repente estava tudo nos conforme, mas não está dando mais certo. Fui curado ali, mas me apareceu outra coisa aqui. Pulei esse obstáculo, mas tem outro ali que está me impedindo de passar. Pode ser que hoje você entendeu que você precisa voltar e agradecer ao Senhor. Eu convido a você
fazer como esse samaritano fez. Voltar e agradecer. Se prostrar ao Senhor e louvar o nome dEle. Ajoelhar-se diante do Senhor. Eu convido você, porque eu tô nesse meio aqui, eu preciso ser mais grato, eu entendo que eu preciso ser mais grato, então eu vou ser o primeiro a me ajoelhar aqui. Eu convido a você a fazer o mesmo. Enquanto a gente louva, como aquele samaritano fez, ele voltou e louvou ao Senhor, prostrados aos pés do Senhor. Enquanto a gente louva, a gente vai agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele há de fazer na nossa vida. Se você entendeu que você precisa ser mais grato, vem aqui. Vem orar aqui, que o pastor Davi no final vai estar orando. Eu preciso ser mais grato, então eu vou estar me ajoelhando aqui, porque a presença do Senhor se faz aqui, presente aqui.